Oi, gente! Bora para mais uma live? Bora para ouvir mais uma história? Bora para aprender mais um pouquinho? Elas estão acrescentando tanto na minha vida, mas muito na minha vida, de uma forma, de uma maneira tão positiva, sabe, gente? E eu espero que na vida de vocês também. São histórias difíceis, são coisas que a gente não queria passar, são coisas que a gente que tem amor ao próximo, nós não desejamos para ninguém, né? Mas que de uma forma ou de outra a gente acaba aprendendo, né? É duro, mas a gente aprende. Então a história de hoje é muito linda. A história de hoje é do Pedro. O nome dele é Pedro. Olha que nome lindo. Pedro Emanuel. É uma criança muito linda que hoje mora nos braços do pai, sabe? Nós vamos então chamar a mãe dele, que é a Jaque. Eu vou chamar a Jaque vai entrar para contar um pouquinho dessa história. Como que foi a história do Pedro Emanuel enquanto ele esteve aqui na Terra com a gente. Jaque, boa noite. Boa noite, pessoal. Eu vou chamar a Jaque para Jaque contar um pouquinho pra gente da história do Pedro. Say hey, hey, hey. Agora veio. Então, agora deu. Boa noite, Jaque, tudo bem? Boa noite, tudo bem? O áudio tá legal aí? Tá tudo jóia aqui, tudo bem? Tá tudo bem. Então, eu já te apresentei mais ou menos, agora você se apresente e pode contar a sua história. Então, eu sou Jaqueline, né, mas todo mundo me chama de Jaque. Eu sou de Petrópolis, do Rio de Janeiro, e a Laura já falou um pouquinho, né, sobre o Pedro Emanuel, que foi um presente de Deus para nossa família, né, meu filho, e com 7 anos ele faleceu, mas ele foi um milagre, né, ele ainda é, na verdade. Enquanto ele esteve aqui, ele foi uma criança que nos trouxe muita alegria, e assim, tô muito feliz de estar participando aqui. Primeira vez, nunca participei de live no Instagram. Isso é muito bom, tá comigo pela primeira vez, é uma honra pra Né? mim, né? Mais ainda pra mim. Ah, que bom. Ô, Jaque, então Oi. vamos contar a história de quando ele foi internado. Tá. Isso é o principal nessa história, né? Então, em 2017, em novembro de 2017, uma quinta-feira, eu fui pegar pra colocar ele pra escola e ele tava com muita febre, uma febre alta, e aí eu dei a medicação pra ele, só que a febre persistiu, não quis abaixar. E aí eu falei, tu não vai, né, não botei pra escola, obviamente, e a febre foi insistindo, e aí eu dei os remédios, fiz aqueles truques que a mãe ensina, de botar álcool na meia, dei banho, mas a febre não cessava, ela baixava um pouquinho, mas não chegava a baixar menos que 38, e logo subia de novo. E aí meu esposo chegou e a gente foi levar ele no hospital, né, e aí a gente foi com ele pro hospital, chegou no hospital, a gente fez o exame nele, tinha que esperar um tempo, a gente voltou, fomos na igreja, e depois voltamos pra pegar o resultado. Só que quando a gente chegou pra pegar o resultado, a febre dele não era uma febre normal, ele tava fazendo uma infecção muito alta, né, os leucócitos dele chegaram a 36.900 e... Aí a médica que estava no hospital falou pra mim que ia transferir ele pra UPA pra ele ficar internado na UPA. E assim a gente fez. Foi um choque, né? Porque ele aparentemente não tinha nada e de repente tava fazendo uma sepse. E aí a gente foi com ele pro hospital, pra UPA primeiro, e a gente ficou na UPA, e quando foi na madrugada ele começou a piorar, eles repetiram os exames saíram piores ainda do que tava, e aí eu me lembro que a médica foi lá onde eu tava, depois, quase amanhecendo o dia, e falou pra mim que não tinha mais recursos pra tratar dele ali, que o caso dele era muito grave, que ia ter que pedir, arrumar uma transferência pro hospital. Só que aqui é meio complicado a gente conseguir vaga, né, pra criança no hospital, mas graças a Deus a gente conseguiu, e eu fui com ele pro hospital. Chegou no hospital, fizeram mais uma bateria de exames nele, e internou. E a gente foi pro hospital e assim, foi muito horrível, sabe? Eu fiquei muito angustiada, primeira vez, nunca tinha passado por isso. E ele tava bem e de repente, né, foi do bem ao estado grave, assim, né, de uma hora pra outra. E a gente ficou no hospital e foi muito difícil. A primeira noite foi uma noite muito angustiante, assim, e eu chorava muito. E eu sou uma pessoa que tem muita fé em Deus. E aí, ali naquele choro pela madrugada com Deus, conversando com Deus, eu me lembro que a primeira coisa, assim, que aconteceu que me marcou muito lá, foi que enquanto eu chorava e eu falava com o Senhor, né, das minhas aflições, do meu medo, e eu me lembro que Ele falou pra mim trocar a minha aflição de mãe pela adoração de filha, que Ele tinha me chamado pra adorar. E naquele momento eu consegui descansar o meu coração, e a gente dormiu bastante, porque a gente tava sem dormir, né, já praticamente há 2 noites. E foram passando os dias, e infelizmente ele só piorava. E quando foi um dia, a Josi foi fazer uma visita pra gente lá, né? E o médico todos os dias falava, mãezinha, ó, ele tá, que no hospital chama a gente de mãezinha, né? Infelizmente ele só piora, né? Não tá tendo uma resposta aos antibióticos. E aí teve um dia que a Josi foi lá visitar ele. E eu pedi pra ela olhar ele um pouquinho, porque eu não saía de perto dele pra nada, ele tava monitorado, né, e tudo mais. E eu fui no banheiro, aproveitei pra lavar uma roupinha dele, porque a gente já tava ali há bastante dia. E quando eu voltei, ela tava chorando muito. E eu perguntei, o que foi? Ele, nada não, mãe. E passou. E ela não me falou nada, que ele tinha falado com ela ali. E aí foram passando os dias e, milagrosamente, ele ficou curado. De um dia pra noite ele ficou curado. Ele tava com muita infecção, quando foi no outro dia de manhã, eles repetiram os exames e os médicos estavam desconfiados que essa infecção vinha do coração, né, porque tinha feito um raio-x e tinha pegado uma secreçãozinha em volta do coração, então eles acharam que poderia ser uma endocardite, que estava causando uma septicemia, né?
E aí, quando foi no outro dia de manhã, a gente repetiu os exames, ele melhorou naquela madrugada, muito assim. E quando foi no outro dia de manhã, fez o eco, né? Fez o ecocardiograma, repetiu os exames, a infecção dele simplesmente sumiu. E aí a gente, no outro dia, tivemos alta, a gente ficou 8 dias no hospital. Tivemos alta, ele nem remédio, ele precisou de tomar em casa, né? E aí começou, né, desencadear. O Pedro, ele sempre foi uma criança que ele era diferente. Se ele tivesse sem sono, ele queria ler a Bíblia, né? Ele queria ler livros que falassem sobre Jesus, ele sempre gostou. Novinho, né? Oi? Ele era novinho, ele tava com 7 anos. Sim. 7 anos. No hospital ele já estava com 7 anos já. Que ele tinha feito aniversário em setembro. Mas desde quando ele tinha uns 5 anos, 6 anos, ele sempre gostou. Desde quando ele tinha 2 anos, que ele sempre cantava louvor, sabe? Ele sempre foi uma criança assim que gostava muito. E aí quando ele voltou do hospital pra casa, ele já estava com 7 anos, ele tinha feito aniversário em setembro, né? Isso foi em novembro. Aí ele já voltou muito diferente. Né? Muito diferente. Mais ainda apaixonado por Jesus do que ele era antes, né? E aí ele falava o tempo todo de Jesus, gente. O tempo todo de Jesus. Pra ele, assim... acho, não tenho certeza. Era a coisa mais importante da vida dele, sabe? Era Jesus, 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 Jesus. O tempo todo, né? E ele teve uma mudança assim bem... Isso te assustou? Essa maneira dele falar insistentemente do Jesus te assustou? Me assustou, por quê? Porque ele falava muito. E chegou ao ponto dele falar, e eu falar pra ele que pra ver Jesus tinha que morrer, e ele falar pra mim que tudo bem, que não tinha problema. Que se pra ver Jesus tivesse que morrer, ele ia morrer. Aí eu comecei a ficar assustada, né? Porque aí eu falei, opa, as coisas estão ficando sérias por aqui, né? Aí eu conversava muito sobre isso com meu esposo, porque não era só comigo, né? Ele falava com as pessoas na escola, com a professora, com os amiguinhos, com a minha sogra, ele começou a falar pra todo mundo isso. Isso pra ele se tornou uma coisa normal, sabe? Era como se ele já sabia, né? O que ia acontecer, ele já sabia, então ele começou a meio que se despedir, né, de todo mundo, então foi algo assim muito sobrenatural que a gente viveu aqui. Mas aí, esse tempo de diferença do hospital pro dia do ocorrido foi quanto tempo? Foram 3 meses. Então, 3 meses. Em 3 meses ele preparou vocês, né? Isso, foram 4 meses, na verdade, 4 meses, né, porque foi em março, dezembro, é isso aí, 4 meses. Ele começou a preparar tudo, né? O Pedro, ele ficou internado, então, durante 8 dias, e nesses 8 dias, no momento que ele foi até desenganado, não foi? O médico não chegou a desenganar ele, porque ele não chegou a ser entubado, nada disso. Só que a infecção, ela só subia. E a infecção era uma septicemia. E tipo assim, a infecção, ninguém descobria de onde a infecção estava vindo. Ele já estava tomando capote, assim o médico me disse, né? Eu tinha todos os exames, eu acabei perdendo. Alguma coisa eu ainda tenho, consegui salvar em foto, né? Porque eu tinha tirado foto, na época a gente tirava foto, porque ficou todo mundo desesperado. Então ia um mandando pro médico amigo, e assim, o estado dele era muito grave, né? Os batimentos dele chegaram a 160, 170. Teve um dia que eu falei, gente, ele não vai aguentar. E ele ficou totalmente apático, sabe? Então o estado dele era muito grave. Eu me lembro que tem um quadro que fica do lado de fora quando a criança fica internada, e no quadro fica escrito o que cada paciente tem na troca de plantão os médicos verem, né? E de todo mundo fica escrito. No dele estava escrito de caneta vermelha. E assim, eu fiquei muito assustada com aquilo. Porque tava Pedro Emanuel, septicemia, escrito embaixo, e tudo escrito de caneta vermelha, só o dele, todo mundo de azul, e o dele de vermelho. Aí eu perguntei, né, e a enfermeira, mãe, porque o estado dele é grave, então escreve de vermelho já pra chamar a atenção dos médicos, porque ele precisa de atenção maior. Mas ele ficou com infecção, né, sem ninguém descobrir de onde vinha, uma infecção muito alta. E em 6 dias de antibiótico era a mesma coisa que ele estivesse bebendo água. Foi assim, algo bem complicado. O estado dele ficou bem grave. Eu me lembro que no seu depoimento que você deu no seu canal, a Jaque também tem um canal, gente. Depois vou colocar o link do canal dela, na hora que a gente estiver divulgando a live, vou colocar o link do canal pra vocês irem lá. Eu lembro que teve um momento no seu vídeo que você fala que você ficou um pouco desesperada, aí veio um pastor, não foi isso? E começou a orar por você? Então, teve um pastor que foi visitar a gente e Eu vou te falar sinceramente que eu nem me lembro mais tudo que eu falei no vídeo, porque é muito difícil pra mim. Então eu não assisti. Eu fiz, editei e outra pessoa que supervisionou pra postar, porque eu não... Realmente é uma situação... É muito difícil voltar lá. Mas teve um dia que os batimentos dele... É muito difícil. E na verdade, teve a Josi, que é pastora, né, a pastora Josi, e teve um outro pastor também que foi lá, sabe, orar com ele. E nesse dia, inclusive, que o pastor foi orar, os batimentos dele estavam muito alto, muito, muito alto. Eu não estava sozinha lá, eu estava com meu amigo Alan, então ele pode comprovar a veracidade, né? Os batimentos cardíacos dele estavam lá nas alturas. E eu me lembro que o pastor orou por ele, foi incrível, na hora, sabe? Os batimentos foram diminuindo. Eu me lembro que a Alan ainda olhou pra mim e falou, Jaque, eu falei, cara, é Deus ele é fiel. Mas a pastora Josi que foi lá, né? E ele falou as coisas que ele viu, ele contou pra essa pastora, pra pastora Josi. Eu acho que a oração tem muito poder, sabe? A oração, ela cura. A oração, se as pessoas souberem o poder que tem uma oração, eu acho que todo mundo orava muito o dia inteiro. Porque a oração, ela pode tudo que Deus pode. Tudo que Deus pode, a oração pode. É verdade. Né? Deixa eu te falar. Aí, gente, a Jaque, o Pedro, ele teve alta do hospital. E eles foram pra casa. Porém, voltou um outro Pedro, né? Voltou um Pedro com uma fé gigante e queria encontrar Jesus. Ele queria, por tudo, encontrar Jesus. E aí vai uma outra história que não é tão boa, que é uma história que eu acho que você não esperava, né, Jaque? Não esperava, assim, eu vou te falar que nem nos meus... É algo assim que surreal mesmo, que nunca passou pela minha cabeça, acho que nem pela de ninguém, né? Até por tudo que aconteceu, né? Por a gente não morar em área de risco, nem nada disso, então foi algo assim que não tem nem como explicar, né? Não tem... Só Jesus. E nesse dia você tinha ido à missa, não foi? Você tinha ido no culto? Eu fui no culto no dia que ele foi internado. No dia que ele foi internado, a gente foi no culto. E no dia do acidente, a gente foi na quinta-feira de manhã, né? E na quarta-feira, ele chegou da escola, né? Normal, como ele fazia todos os dias. E aí ele chegou, tava ensaiando, porque ele ia cantar, ia ter uma festa na igreja, né? E ele ia cantar no culto de domingo, né? Eu ia cantar no de sábado, porque era uma festa da comunhão que ia ter na igreja, né? E aí...
ele ficou ensaiando lá no balancinho dele, cantando. Ele ia cantar uma música que chama Lindo És, né? Uma música que, um louvor que fez bastante sucesso, um louvor bem cantado, né? E ele tava lá no balanço ensaiando e tal. E aí ele subiu pra casa depois, né? Deitou comigo, passou a tarde toda comigo. E aquela tarde foi uma tarde assim, muito diferente, porque ele dormiu, eu levantei, que eu tava junto com ele passava o tempo todo comigo. Eu levantei e fui pra cozinha, que eu fui fazer um bolinho, pra eles poderem tomar café, um bolinho que ele gostava muito. E aí eu fui fazer, só que quando eu fui pra cozinha fazer esse bolinho, eu comecei a sentir muita presença de Deus na minha cozinha. Eu sou uma pessoa que eu tenho o hábito de fazer os meus serviços falando com Deus. Eu gosto, sabe, desse momento. E ali eu tava conversando com Deus, só que de repente eu comecei a sentir umas coisas diferentes. E eu me lembro que eu tava lá, o Espírito Santo começou a falar muito comigo sobre gratidão, e eu comecei a mandar mensagem pra muitas pessoas que fazem parte da minha vida, que são pessoas que me abençoam, são pessoas que eu sei que me amam, eu sei que sempre vão estar comigo. E eu comecei a mandar mensagem agradecendo, e eu me lembro que o Espírito Santo falava muito comigo sobre o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então seja grata hoje, agradeça hoje, né? E eu comecei a mandar mensagem pra essas pessoas, e o Espírito Santo falava muito comigo, né? Tem um versículo na Bíblia que diz que ele faz a ferida e ele mesmo a ligará, né? Ou seja, ele faz, mas ele cura, né? E o Espírito Santo começou a falar muito comigo sobre isso. E eu não conseguia entender, porque eu ia ministrar no sábado sobre comunhão. E eu tinha separado uma música que falava sobre avivamento, né? Porque a gente sabe que a comunhão, ela tem esse poder de gerar avivamento, né? A Bíblia fala sobre isso em Atos. E aí, eu não entendi nada. Mas eu fiquei ali. E aí terminei de fazer esse bolinho, chamei ele. Ele veio, comeu, brincou, riu. Ele, meu filho mais velho também, o Gabriel. E acabou de comer, passou um tempo, meu esposo chegou em casa. E aí eu continuei na cozinha, que fui fazer a janta. Fiz uma macarronada, acho que eu não esqueci nunca mais. E aí eu comecei lá, fazendo as jantas, afazeres, e eu me lembro que começou a tocar na melodia, a gente tava ouvindo rádio, um louvor que fala assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aí eu me lembro que eu cantei Deus me deu, aí eu parei de cantar. Aí eu falei com meu esposo assim, eu não vou cantar essa música. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque eu não tô preparada pra entregar nem um cachorro pra Deus, quem dirá o meu filho. Eu falei desse jeito com ele, sabe? E a gente continuou ali, e aí eu tava fazendo a janta, mandei o Pedro Manuel tomar banho, ele foi tomar o banho dele. E aí ele entrou dentro do banheiro e ele começou a cantar, só que ele não cantava, ele gritava. E ele gritava um louvor da Camille, né, que ficou muito famoso, né, no Brasil inteiro. E a letra dele fala: fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou aflito. E foi cantando essa música, e eu me lembro que eu pedia pra ele cantar baixo, só que ele cantava mais alto. E quanto mais eu falava, Pedro, canta baixo, mais alto ele cantava. E a gente ficou ali, aí ele acabou o banho, meu esposo tirou ele do banho, secou, ele tinha um cabelão, o cabelo dele era enorme, secou, penteou o cabelo dele, a gente jantou, e assim, eu me lembro que aí ele foi, depois da janta, a gente passou um tempo junto, a gente sempre ficava todo mundo aglomerado, né, juntinhos, e deu a hora dele dormir, ele foi dormir. Eu me lembro que quando ele foi dormir, eu comecei a conversar com meu esposo, né, sobre a minha preocupação, porque ele tava falando muito, que se pra Jesus quisesse morrer, ele ia morrer. E na quarta-feira ele tinha falado isso comigo de novo. E aí eu falei com meu esposo, falei, eu tô muito preocupada, o Pedro Manuel não para de falar isso. E aí ele pegou e falou comigo, realmente é estranho e tal, e a gente ficou conversando e a gente foi dormir, né. E aí começou a chover, muito, mas chovia assim, copiosamente, era muita chuva. E eu me lembro que eu fiquei um pouco preocupada, né, porque tava chovendo muito, mas aonde eu morava não tinha risco, entendeu? Não tinha perigo nenhum. Então a gente fica preocupado porque fica mesmo quando chove muito, e era muita chuva, era muito barulho. E a chuva não parou, sabe, quando pegou um temporal mesmo. E foi até no outro dia de manhã. E aí eu me lembro que eu levantei pra botar eles pra escola, né, e só que quando eu levantei, que eu saí, a rua tava igual um rio, sabe, tinha muita água na rua. Então eu falei, não tem como os meninos irem pra escola hoje. Na verdade, não foi ninguém pra escola aquele dia, né, nem a escola nem funcionou. E eu falei, Gabriel, tu vai deitar de novo, meu filho? Leva a Suzy, que era uma cachorrinha, que a gente tinha 2 cachorros, na época, uma fêmea e um macho. Falei, tu leva a Suzy, que a Suzy tava chorando, era filhotinha ainda. Falei, só que tu não acorda teu irmãozinho não, porque se tu acordar ele vai chorar. Ele odiava faltar aula, ele era uma criança extremamente inteligente, sabe? E aí eles voltaram, o Gabriel voltou pro quarto, ficou no quarto, o Gabriel na cama dele, o Pedro na cama dele, no mesmo quarto. E eu fui pro meu quarto, fui orar. Orei, pedi ao Senhor que guardasse meu esposo, que meu esposo estava trabalhando em secretário, né? É um lugar aqui em Petrópolis, é um lugar que é um lugar de muita preservação ambiental, tem muitas árvores, então quando chove muito fica preocupado que vira e mexe, cai, né? Árvores e tal. E aí eu orei, pedi a Deus por ele, pedi a Deus por algumas. Eu tinha conversado com a minha irmã antes no telefone, onde ela morava lá, tinha tido um problema com umas famílias lá tinha descido, sabe, pedra, alguma coisa assim, mas graças a Deus não machucou ninguém. Ela tava conversando comigo, e aí eu orei pelo meu esposo, orei por essas pessoas, pra Deus abençoar, pra não acontecer nada. Pedi a Deus pra guardar minha casa, minha vizinhança, os meus filhos, né? E terminei minha oração, tinha acabado a luz, tinha acabado a internet. Aí eu falei, eu vou assistir um filme. Na verdade, acho que a luz ainda tinha luz ainda, só tinha acabado a internet. Eu falei, eu vou assistir um filme que eu tinha baixado no meu celular. Falei, vou assistir um filme que eu tava sem sono. E aí eu botei o fone, peguei o celular, deitei na minha cama, falei, vou assistir o filme. Nisso, eu pensei assim, eu vou abaixar o volume, porque se o Pedro me chamar, eu não vou escutar. Porque geralmente, sempre que o pai dele saía pra trabalhar, que ele não ia pra escola, eu botava ele na minha cama, mas nesse dia eu não coloquei. E aí eu peguei e falei, eu vou abaixar. Nisso que eu abaixei o fone, não passou nem um minuto. Eu escutei um barulho muito alto, um barulho muito alto. Nisso que eu escutei esse barulho muito alto, eu saí da minha cama e pulei no corredor da minha casa. Quando eu cheguei no corredor, a casa desceu na minha cabeça. Quando eu olhei pra frente, meu filho mais velho estava impensado. Todos os móveis do quarto foram pra cima dele. E ele gritava, mãe, o que tá acontecendo? E eu falava, não sei. E aí, desceu na minha cabeça, né? E aí eu comecei a fazer força, tirar aquelas coisas, foi Deus que me deu força. Comecei a arrancar aquelas coisas, e aí eu puxei ele, consegui tirar ele. E a gente subiu por cima daqueles móveis, daqueles escombros.
E quando eu cheguei, que eu fui olhar pra frente, não tinha mais cama. Não tinha mais cama do Pedro Manuel. E eu comecei a gritar, eu tava muito tonta. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu tomei uma pancada muito forte na cabeça, eu cortei muito, a minha cabeça abriu, sabe, bastante. E aí eu comecei a gritar ele, Pedro Manuel, meu filho, fala com a mamãe, gritando. Aí nisso eu falei com meu filho, comecei a cavar. Quando eu vi que sozinha eu não ia conseguir, como eu não entendi o que estava acontecendo, eu achei que tinha caído uma árvore, sabe? E aquilo era a terra da árvore. E eu tava muito tonta, então eu passei por cima da casa, mas eu não me dei conta que eu passei por cima da casa. Na verdade, eu fui saber o que tinha acontecido dias depois, que ele já tinha até sido enterrado, que alguém, as pessoas não estavam deixando ficar com o celular, né? Mas teve um dia que eu consegui pegar o celular e vi o que tinha acontecido. E aí eu saí correndo, passei por cima da casa, dei a volta, já fui na rua e comecei a pedir ajuda. Só que quando eu tava descendo já tinha muita gente subindo, um monte de homem subindo, porque como choveu muito, o pessoal voltou pra casa, ninguém conseguiu trabalhar, né? E aí o pessoal subiu na mesma hora pra ajudar, e eu falei, gente, eu tenho que ir pra posse, eu tenho que descer pra me arrumar alguém com uma motosserra, porque na minha cabeça, Era uma árvore. se eu conseguisse alguém, na minha cabeça era uma árvore. E aí eu me lembro que eu saí desesperada, né? Eu peguei uma blusa com a minha vizinha, eu tava de pijama, né? Eu tava com short e uma camiseta, ela me prestou uma camisa de malha, e eu fui atrás de ajuda. Saí atrás de ajuda, deixei meu filho lá na casa dela, pedi pra ela não deixar ele sair de lá de dentro, o mais velho, e as pessoas tentando tirar ele de lá enquanto isso. E aí eu desci, disse que eu desci, tava vindo um carro, e eu pedi ajuda ao homem do carro, mas o homem do carro fechou o vidro da minha cara, não quis me ajudar. E eu continuei correndo, até que quando eu cheguei perto de um bar que tinha onde eu morava, eu dobrei os meus joelhos no chão, e eu falei com o Senhor, Senhor, os meus olhos viram morte, mas a tua palavra diz que ainda que ele esteja morto, tem poder para ressuscitar. Se o Senhor quiser ressuscitar, o Senhor vai ressuscitar ele. E aí eu me levantei, me lembro que quando eu levantei apontou um carro, e aí era a Vanessa e a Lulu, e aí elas me socorreram, me levaram na posse, e aí eu fui até o mercado da posse, porque o seu Fernando, ele é como se fosse um pai pra gente aqui em casa, e ele era gerente desse mercado na época. E aí ele não tava, porque choveu aqui na região toda, e ele não conseguiu chegar, sabe? E aí elas me trouxeram na casa do bispo, da minha igreja, né, do pastor. E aí chegou lá, eu comecei a gritar, tadinho, né, deu um susto nele, ele não entendeu nada, veio me atender. Aí eu falei com ele o que tinha acontecido, só que eu tava muito tonta. Nesse meio tempo eu cheguei a desmaiar, tô tentando resumir, né, por causa do tempo da live. E aí eu fui pra casa dele, falei com ele, bispo, caiu uma árvore na minha casa, o Pedro Manuel morreu, e ele, calma, filha, não deve ter morrido não, tu tá nervosa, calma. E eu não conseguia explicar, ele me perguntava, mas eu não conseguia explicar. E aí a esposa dele me limpou um pouco, me botou uma roupa, né, e aí ele desceu comigo, só que aí eles já não me deixaram mais voltar na minha casa, né, não podia, né, acho que até o bombeiro tinha interditado o caminho. E eu fiquei ali, né, na igreja esperando notícia, né, foi assim... Foi muito difícil ficar ali. Me levaram na farmácia, mediram minha pressão, minha cabeça saía muito sangue. E eu achava que era água, né, ou lama, e fazia assim, mas era sangue. Saiu muito, eu machuquei muito. E eu me lembro que eu fiquei ali esperando, e aí o pastor chegou, né, e falou comigo, né. Eu falei, bispo, e meu filho? Aí eu me lembro como se fosse hoje, ele olhou pra mim e... Não tem muito o que falar, né. E ele falou pra mim assim, filha, tu vai ter que ser forte. E, gente, eu não sei nem explicar, sabe, com palavras, o que eu senti naquela hora. Porque por mais que a gente entenda, né, que Deus ele tem um tempo determinado para cada pessoa nessa terra, a Bíblia fala muito sobre isso, né, era meu filho, e foi muito difícil. Eu me lembro que quando ele me falou isso, eu me lembrei da quarta-feira, que eu não queria cantar a música, né, foi a primeira coisa que eu fiz depois que ele me falou. Eu falei, Deus me deu e Deus tomou. Falei, bendito seja o nome do Senhor. Mas foi muito difícil, gente, foi muito difícil, sabe, a gente ter que devolver o que a gente ama tanto, né. Eu sempre fui uma mãe, não sou a melhor mãe do mundo, mas eu sempre fui uma mãe muito cuidadosa, muito cuidadosa. Era difícil meus filhos terem um arranhão, sabe? Eu sempre procurei ser o mais presente que eu pude na vida deles, e foi muito difícil, mas Deus quis, assim, né? Jaque, Deus, ele... eu tô até sem palavras, e eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui tá sem palavras. E a gente, eu nunca senti essa dor que você tá sentindo, mas eu imagino que deve ser uma dor insuportável. Mesmo esses 3 meses, o Pedro vindo falar que o desejo dele, né, era este. Porque ele falava que ele queria conhecer Jesus, nem que ele tivesse que perder a vida dele pra isso. Mas eu fico imaginando os seus momentos ali, tirando as coisas de cima do seu filho mais velho, né? Correndo pra tentar salvar o mais novo, com aquela esperança, e você fala, eu vi morte, né? Dor, eu vi morte. Você viu tudo ali naquele momento. Você já dali pra frente, a sua vida seria outra e seria difícil, né? Eu falo até engasgar. Eu sei quanto você deve ter sofrido. Eu me lembro também de você dizendo que você passou por cima do telhado da sua casa. Passei. Não cabia, que a sua casa tinha caído. Gente, pra quem não sabe, teve uma tromba d'água, não é isso? E essa tromba d'água atingiu 5 casas. E uma dessas casas era dela, que não corria nunca. Ela imaginou cenário de risco, né? Então, aí veio a notícia do Pedro Manuel. E eu lembro também que você não conseguia falar com seu marido, não é? Não, porque onde ele trabalhava era um lugar assim que era muito difícil de sinal, né? E eu tinha perdido todos os celulares e tudo mais. E aí o patrão dele, né? Eles conseguiram falar, acho que o meu pastor conseguiu falar com o patrão dele. E o patrão dele que foi buscar ele, tadinho. E foi muito difícil, porque nem foi a gente, né, que conseguiu dar notícia pra ele.
patrão dele conseguiu falar com ele, ele veio até o pedágio, porque a rua estava fechada, não tinha como voltar, teve que passar pelo pedágio e falaram com ele, assim, foi muito difícil, foi muito difícil. Quando ele chegou, porque o homem tende a gente já tende a se culpar, né, isso é normal, quando acontece alguma coisa, mas e se eu tivesse feito isso, mas e se eu tivesse feito aquilo? Mas foi algo que não tinha como ninguém fazer nada, não tinha como prever, né, se eu morasse numa área de risco, mas não, né. E foi muito difícil pra ele, porque ele falou, eu não tava em casa, né, eu não pude fazer nada. E foi muito complicado, conseguiram avisar ele lá no pedágio. E ele demorou bastante pra chegar. E é tudo muito difícil, né? Porque parece que o tempo ele vai passando em câmera lenta, né? E tiraram ele muito rápido, olha, foi muito rápido, muito rápido. Tem pessoas que ficam muito tempo, ele não ficou. Foi muito rápido, foi muito rápido. Mas a vontade de Deus foi essa pra ele. Oi? Ele não tinha nenhum machucado, né? Nenhum machucado. Ele tinha um raladinho aqui, bem pouco, que foi quando meu sogro falou que não foi tirar, e quem tirou foi o avô dele. Nossa. E ele falou pra mim que ele não tava nem molhado. Ele tava todo enrolado no edredom. Ele só sujou a ponta do cabelo, sabe? Uhum. Então, assim, a gente percebe o cuidado de Deus, porque talvez as pessoas podem até achar loucura minha falar, né? Como Deus que permite uma criança morrer cuida. Mas Deus, ele é fiel. E ele não deixou de ser fiel porque ele levou meu filho, né? Como eu costumo dizer, o Pedro Emanuel nunca foi meu. Nada que eu tenho é meu, tudo é de Deus. E ficou um tempo, né? Então, se eu pegar uma joia e deixar com você durante um tempo, e quando eu for buscar a joia de você, você não pode ficar chateado comigo porque eu só te emprestei. E foi o que aconteceu comigo, né? Deus, ele veio pegar de volta o Pedro Emanuel e assim... Mas, mesmo a gente sabendo dessas coisas, a gente é mãe, a gente é ser humano e dói. Dói muito, dói muito e só mesmo Deus, sabe? Só mesmo Deus pra manter a gente firme, né? Manter a gente de pé quando a gente passa por esses momentos de perdas, né? É verdade. Ô, Jaque, logo em seguida, acho que deu uma travada na Jaque. Voltou. Ô, Jaque, logo em seguida, em algum... Eu não me lembro de ter ouvido isso de você, não. É uma curiosidade minha. Em algum momento, você se citou... Várias sensações que a gente tem. E em nenhum momento você sentiu raiva de Deus, você culpou Deus de alguma forma. Não. Às vezes, assim, quem convive comigo mais de perto pode confirmar isso. Eu sempre fui uma pessoa com muita fé em Deus. Muita fé. E eu procurava sempre falar com Deus e, lógico, que questionar, né? A gente questiona. Teve muitas conversas minhas com Deus que eu falava, Senhor, por quê? Aonde eu errei, né? Porque a gente tende a achar que a culpa é nossa. Mas a gente não consegue controlar as coisas, né? O controle tá nas mãos de Deus. E aí, às vezes eu perguntava isso pra Deus. Mas eu nunca fiquei nem um dia sequer, sabe, com raiva de Deus ou chateado com Deus. Não, pelo contrário, eu me apeguei mais ainda com ele. Porque eu sabia que, por mais que parecia que eu não ia suportar e que eu não ia aguentar, por mais que parecia que eu não ia aguentar ou que eu não ia suportar, eu sabia que Deus tinha um controle, né, e que ele tinha feito o que era melhor, mas eu não ia voltar contra ele, não. Vou contar outra coisa aqui. E aí foi muito rápido, né? Graças a Deus, tiraram o Pedro de lá muito rápido. O seu menino mais velho também, né? Vocês não tiveram condições de voltar para a mesma casa. Ou voltaram? Não, a casa ficou totalmente destruída. Totalmente destruída. O meu quarto foi o cômodo mais atingido da casa. Aí a gente entende, né? Que se Deus quisesse, se fosse algo para levar mais alguém... O Gabriel, por exemplo, estava do lado do Pedro, né? É o que eu sempre falo. Deus não levou. Deus, ele deixou, ele permitiu tudo acontecer. E já era plano dele, eu acredito, sabe? Levar o Pedro Emanuel. Porque não tinha como. O meu quarto, a parede... Onde ficava a minha cama foi parar na outra parede. Encostou, sabe, uma na outra. Uhum. Saiu triturando tudo. A cama, o colchão tava... Ele encostou na parede. Se eu tivesse lá, eu tinha morrido muito feio. Muito feio. Ia me quebrar toda. Então, a minha casa não teve como voltar. Ela ficou totalmente destruída. E ficou tudo intestado também depois, né? Porque provavelmente pode cair mais lá. Que foi o que a Defesa Civil me falou. Que como a tromba d'água caiu e ela saiu rachando tudo, né? Porque foi bastante água. Então, acabou que ela ficou tudo interditado lá. Ela não pode nem construir nada mais. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Depois disso tudo, você já sonhou com o Pedro alguma vez? Você sente a presença do Pedro? Você, de alguma forma, assim... Não, eu desde quando ele faleceu, eu me lembro que eu sonhei com ele uma vez, mas nada, assim, relevante. Não. Eu acredito muito, assim, que o Espírito Santo, ele é o conforto, sabe? Ele é o consolo. Eu acredito que um dia, né, através de Jesus, eu vou ver ele novamente. Nesse processo todo, como que você viu uma saída para você seguir em frente? No meio de tanta tristeza, de tanto sofrimento. Olha, Deus, não tem outra explicação, sabe? Minha força realmente vem dele. Sabe, totalmente. Eu acho muito bonito em você, desde o dia que eu conheci, que foi através do seu canal, eu vejo sua fé. Eu vejo o seu amor por Deus. E eu acho que isso é o que te fortalece dia após dia, sabe? Eu vendo você, vendo a sua história, eu sinto isso. Porque aconteceu uma coisa, eu acho que aconteceu uma das piores coisas. Jaque. Depois de um tempo eu engravidei de novo. Você teve medo? Tive medo. Tive medo porque a gente logo pensa, e se eu perder de novo, né? Uhum. É de ser humano isso, né? É de ser humano, não tem jeito. Mas, assim... Você agarrada ao Gabriel, né? Sim.
Sim, e na verdade eu ficava com medo de tudo. Isso foi algo que eu precisei trabalhar muito, 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 muito. Eu não podia ouvir um barulho, que eu saía correndo. Nada que fosse um pouquinho mais alto, depois, né, que aconteceu tudo, a gente ficou durante 2 meses na casa de uma amiga, e depois a gente veio pra essa casa que eu tô morando até hoje, de aluguel. E ela é na beirada da rua, e tem um quebra-mola perto, então, gente, todas as vezes de madrugada que passava um carro que fazia barulho, eu saía correndo. E eu saía correndo e gritando. Isso foi até hoje. Às vezes eu tenho esses gatilhos, né, que é normal, que eu conversei, na época eu fui no médico, eu fui no psiquiatra, eu fui no psicólogo, né, eu precisei ir. Graças a Deus, eu fiz uso de remédio, eu acho que nem um mês, devo ter demorado nem um mês. Não, fiquei um mês tomando, menos de um mês tomando um, aí fui em outro psiquiatra, ele me passou um outro, eu fiquei tomando esse remédio. Acho que não chegou nem a 2 meses que eu engravidei. Aí eu tive que parar de tomar, né? Depois de um tempo que eu demorei também pra começar a tomar o remédio. Eu comecei a tomar o remédio já tinha uns 4, 5 meses depois. Mas foi muito difícil, porque eu falei, e agora? E quando eu engravidei, passou um tempo, eu tive um hematoma enorme, eu não podia andar, sabe? Se eu fosse no meu banheiro, se eu fosse no meu quarto, no banheiro tinha sangramento. Então o TEL é um milagre de Deus, sabe? Eu me lembro que teve um dia que eu passei mal, tive um sangramento, a gente foi pro hospital, chegando na maternidade, eles fizeram um exame, fizeram o ultrassom, tudo bonitinho, e o médico falou comigo e meu esposo na sala, falou assim, ó, vai pra casa e fica só na cama. E se você tiver esse neném, vai ser muita sorte. Falou comigo desse jeito, desse jeito. E eu vim pra casa, falei, Senhor, não é possível que eu vou passar por isso de novo. Tem misericórdia de mim.